Para muitos, a existência de Deus não é uma questão de prova, mas de fé. É uma crença que se baseia em uma experiência pessoal e espiritual, na qual a pessoa sente a presença divina em sua vida. A fé oferece um caminho para o significado, a esperança e o propósito, e a existência de Deus é vista como a base para a moralidade e a justiça no mundo. A perspectiva da razão. Filósofos e teólogos ao longo da história usaram a lógica e a razão para argumentar a favor da existência de Deus. O argumento cosmológico, por exemplo, afirma que tudo o que existe precisa de uma causa, e essa cadeia de causas remonta a uma primeira causa incausada, que seria Deus. O argumento teleológico, ou do design, observa a complexidade e a ordem do universo, sugerindo que tal design inteligente deve ter um designer, que é Deus. No entanto, céticos questionam esses argumentos, apontando que se Deus não precisa de uma causa, por que o universo precisa? A perspectiva da ciência. A ciência moderna, por sua natureza, não pode provar nem refutar a existência de Deus. Ela se ocupa de fenômenos naturais, observáveis e mensuráveis. A ciência descreve o como do universo, como as estrelas se formaram, como a vida evoluiu, mas não o porquê ou a origem última. Para alguns, a beleza e a complexidade do universo, reveladas pela ciência, são evidências de um Criador. Para outros, a ciência mostra que o universo pode ser explicado sem a necessidade de uma intervenção divina. A reflexão pessoal, talvez a reflexão mais profunda, não esteja em provar ou refutar, mas em como a ideia de Deus nos afeta. A busca por Deus ou pela verdade sobre sua existência pode nos levar a questionar nosso propósito, nossa moralidade e o nosso lugar no universo. A ausência de uma resposta definitiva pode ser libertadora, pois nos convida a explorar nossa própria espiritualidade, a encontrar significado e a viver com um senso de admiração e respeito pelo mistério da vida. A existência de Deus, seja ela uma verdade objetiva ou uma construção da mente humana, continua a ser uma das ideias mais poderosas e influentes na história da humanidade. A pergunta sobre a existência de Deus é uma das mais antigas e profundas da humanidade. Muitas vezes, em nosso mundo moderno focado no que podemos ver e tocar, a fé em um ser invisível parece um conceito antiquado. Mas, ao olharmos mais de perto, encontramos evidências em diversas áreas que apontam para algo maior do que nós mesmos. O argumento da criação. Tudo o que existe tem uma causa. Quando vemos uma pintura, sabemos que houve um pintor. Ao encontrarmos uma casa, sabemos que alguém a construiu. Da mesma forma, a complexidade e a ordem do universo, desde a órbita perfeita dos planetas até o DNA microscópico de uma célula, sugerem a existência de um Criador inteligente. A beleza de um pôr do sol, a majestade de uma montanha, a delicadeza de uma flor, tudo isso aponta para um artista divino, que projetou e executou o universo com um propósito. O argumento moral. No coração de cada ser humano existe um senso inato de certo e errado. Sabemos que amar é bom e odiar é ruim, que a justiça é virtude e a injustiça é vício. De onde vem essa lei moral universal? Se o ser humano fosse apenas o resultado de um processo evolutivo aleatório, não haveria razão para existir uma moralidade compartilhada. A existência de um senso de justiça, verdade e bondade no interior de cada um de nós sugere a existência de uma fonte moral absoluta, que é o próprio Deus. O argumento da experiência pessoal. Milhões de pessoas em todo o mundo, de diferentes culturas e épocas, testemunham uma experiência pessoal com Deus. Elas relatam orações respondidas, transformações de vida, uma paz interior que desafia as circunstâncias, e um senso de propósito que só a fé pode oferecer. Embora a experiência pessoal não seja uma prova científica, ela é um testemunho poderoso de uma realidade espiritual. A Bíblia, por exemplo, não é apenas um livro de histórias, mas um relato da interação de Deus com a humanidade. Jesus Cristo, em particular, não apenas falou sobre Deus, mas se apresentou como o próprio Deus em forma humana. Sua vida, morte e ressurreição são o ponto central da história e o maior argumento para a existência divina. A fé em Deus não é um salto no escuro, mas uma resposta a evidências que se manifestam na natureza, na moralidade e no coração humano. A ciência pode nos dizer como o universo funciona, mas não pode responder por que ele existe. A existência de Deus preenche essa lacuna, dando sentido e propósito à nossa própria existência.
Se você tem buscado respostas, talvez seja o momento de abrir seu coração e sua mente para a possibilidade de um Criador que deseja se relacionar com você. O que impede você de dar esse passo de fé?